Oi, galerinha do Somar, tudo bem? Tudo em paz? Eu vou comentar um pouco da prova que vocês tiveram, né, do simulado, sobre a parte de história. Então vamos lá, vamos ver algumas coisinhas básicas. A primeira questão que vocês têm é a questão de número 40, que está relacionada à história do açúcar. Então veja que tem alguns pontos ali chaves, a resposta é que todas estão corretas, né? Toda a base econômica do início da história brasileira é o açúcar, então é o produto mais valorizado economicamente, né? Todas as atividades que vão existir em volta, elas estão presas ao açúcar. E a mais importante é a pecuária. Não esqueça que a pecuária gera a interiorização do Nordeste brasileiro, mas vinculada ao açúcar. Então a 2 está certa. É uma produção em larga escala, que é aquela coisa do plantation, latifúndio, monocultor, com mão de obra escrava, voltada para exportação. E por mais que seja esquisita, o item 4, porque ele diz ainda persiste, tá? Ainda persiste a prática do interesse metalista, porque mesmo o açúcar não sendo, que dedução fantástica, um metal, ele poderia ser um elemento de troca para uma Europa presa exatamente na economia metalista, que é uma economia ligada ao mercantilismo. Beleza? Aí vejam a questão número 41. Tá? Os 200 anos do movimento bandeirante. Se você conseguisse lembrar de algumas bases do movimento bandeirantes, então você diz assim, então eu lembro a diferença de entradas e bandeiras. Tá? Entradas feitas pelo governo, respeitam a linha de Tordesilhas, então são oficiais. Então aí você vai lembrar que bandeira ultrapassa a linha de Tordesilhas, são movimentos particulares e se atritam com os jesuítas porque vão à procura do índio. Quer dizer, se você tivesse esse mínimo básico de conhecimento, matou a questão. Não pode ser enquanto a bandeira era financiada pela coroa, não, as bandeiras são particulares. Bandeiras e expedições oficiais de apressamento não tiveram importância na prospecção de metais. Sem as bandeiras não teria se achado ouro no Brasil. O bandeirantismo se limitou territorialmente ao espaço do tratado? Não, ele ultrapassa. Tá? Os bandeirantes se envolveram em diversos conflitos com os jesuítas? Sim, porque eles vão aprisionar os índios que estão nas mãos dos jesuítas como mão de obra, ciclo da preação. E o bandeirantismo tinha uma prática de fazer aliança com os jesuítas? Não, ao contrário, são inimigos. Então dá para matar na boa letra D. Já a questão seguinte, gente, vai falar das guardas nacionais. É fundamental lembrar o quê? Né? Período regencial, Guarda Nacional, milícias regionais que defendem o interesse dos grandes proprietários, ou seja, da elite rural. Fechou essa linha de raciocínio, e eu sempre digo, fecha a linha de raciocínio antes de ler a questão. Tá? Isso é fundamental para você fazer. O que nós temos? Disputas políticas entre grupos mais moderados, grupos mais exaltados, grupos que querem a restauração, e aí fundamenta-se que essas disputas fizeram com que a sociedade brasileira daquele período vivesse uma série de rebeliões. Essas rebeliões, ou seja, essas revoltas, acabaram fazendo o quê? Gerando um descrédito nas forças militares brasileiras e criando as milícias regionais da Guarda Nacional, que vão defender exatamente os interesses locais, regionais da elite rural brasileira. E a Guarda Nacional, ela atravessa o império inteiro. Ela só vai ser desmontada quando nós chegarmos claramente na República do período exatamente de 1889 em diante. Então, resposta correta, letra A, as outras sem fundamento algum. Bom, sobre a questão 43, produção cafeeira no Paraná. Veja que aí é um cuidado enorme que a gente tem que ter quando está fazendo prova. Ele quer errada. Né? Então veja, cultivo do café iniciou-se em larga escala? Sim. Por volta de 1860, sim, surto de imigração, imigrantes chegando ao sul do Brasil e tudo mais. A produção do café recebeu muitos imigrantes? Acabei de comentar. Tá? O início do escoamento da produção cafeeira, a parte do abastecimento produtor, é realizada por meio do Porto de Paranaguá. Necessariamente não, porque Paranaguá está ligada ao escoamento da produção aurífera e de outros segmentos. A produção cafeeira ela vai estar ligada ao Porto de Santos e não ao de Paranaguá.
A região dominada norte pioneira, na década de 20, o plantio de café era exercido por pequenos proprietários. Sim, no Paraná não se criou a vinculação do latifúndio. E apesar dos problemas enfrentados até o fim de 50 e meados de 60, o café se constitui o principal produto agrícola na região norte do Paraná. Café sempre região norte. A região central vai ser voltada para erva mate, tá? Essa questão 44, gente, é absolutamente ridícula, mal escrita, foi colocar teclas assim. Então veja, ele está querendo fazer uma coligação entre Canudos, né, movimento messiânico que nós tivemos na Bahia, e o contestado movimento no estado do Paraná e Santa Catarina, na região contestada pelos dois estados. E ele quer saber aonde é que nós temos semelhanças e diferenças. E aí ele vai colocar uma coisa completamente idiota nessa questão, que é a ideia do quê? A resposta correta, deixa eu ver aqui. Tá. Presença de elementos religiosos, sim. O apoio à ordem republicana presencialista, não. Tá? Ambos tiveram caráter socialista, não. Cuidado, não existe isso. O apoio republicano unido para a liderança messiânica de Antônio Conselheiro, né? E no caso de contestado, não. Antônio Conselheiro é Canudos. Questionamento da ordem latifundiária, localização geográfica especial sendo Canudos concentrada em Belo Monte. Tá? Isso é uma questão geográfica. O que ele está colocando aqui é uma questão quase geográfica, não tem nada histórica. Ele está colocando que Canudos teve um epicentro, que é o Arraial de Belo Monte, o Arraial de Canudos, e que o contestado ele se descentralizou em vários vilarejos. Eu diria assim, tem coisa mais importante para perguntar. Tá? Essa questão do Vargas é interessante. Tá? Ele vai colocar momentos da história da era Vargas. O item 1. Vargas, com apoio da frente, chega ao poder em 29. Em 29 está Washington Luiz governando o Brasil. Vai haver as eleições para 1930 e o Vargas perde. Tá? O Vargas não ganha as eleições. Uma errada. A era Vargas deu início ao que ficou conhecido como República Oligárquica. Não, a República Oligárquica é a República do Café com Leite. O Vargas é uma nova era, a Era Vargas. Em 32, o Estado de Minas Gerais se revolta e organiza a Revolução Constitucionalista. O derrotado com a chegada de Vargas ao poder é São Paulo. Então, a Revolução Constitucionalista de 32, MMDC, é um movimento paulista e não mineiro. Em 37, após medidas de centralização, lembrem, Vargas em 37 dá o golpe dentro do golpe, cria o Estado Novo, dentro da era Vargas nasce o Estado Novo, e aí sim instaura-se uma ditadura. O primeiro grande momento de ditadura no Brasil não foi em 64, foi em 37, com Getúlio Vargas. Então a 4 está certa. Dentre as políticas econômicas varguistas, destaca-se aquelas voltadas à industrialização. Vargas sempre foi um cara voltado à industrialização, as leis trabalhistas são criadas por eles, o voto feminino. Então, o Brasil para os brasileiros tem essa ligação, a 5 está correta. Tá? Brasil na Segunda Guerra. Sempre tem uma questão disso nas provas de vocês que são mais militaristas, tá? O que nós temos ali nessa questão? Ele quer o item correto sobre a participação brasileira. A gente vai ter sempre uma ligação da FAB e da FEB, a Força Aérea e a Força Expedicionária. A resposta é a letra C, né? O Brasil participou diretamente da guerra pela FAB, a Força Aérea, e a FEB, que é muito mais significativa, que lutou ao lado dos americanos, fez todo aquele processo de entrada pelo continente africano para ir para a Itália e realmente teve um papel altamente significativo dos pracinhas, libertando a Itália do domínio fascista de Benito Mussolini. Tá? E aí nós chegamos na questão número 47, que é sobre regime militar. Veja que é muito raro ele fazer críticas ao regime militar, uma questão que é militarista, né? Nós temos uma prova que tem contingente militar, mas aqui ele pergunta o instrumento jurídico-político do regime militar brasileiro. É os atos institucionais, os AI, cujos mais importantes eram o AI-2, o bipartidarismo, e o AI-5, que agora está em moda, porque um bando de louco quer que volte ao AI-5, sem saber direito o que é. Tá? E aí a gente vai encontrar a resposta básica, veja, instrumentos de coerção que limitavam direitos e capacidade de defesa dos cidadãos, sim, claramente o AI ele funciona para isto, tá?
A questão 48, você tem que ter um cuidado muito grande para ler a questão 48 por uma razão, gente. A 48 é uma questão que fala sobre greves operárias. Tá? A gente tem muito que cuidar se ele está falando das greves operárias na República Velha, que aí seriam anarquistas, ou as greves operárias, como ele deixa claro. Por isso é fundamental você ler com atenção e ver a data que ele está colocando. Ele está colocando as greves de 78 e 79, que foram lideradas pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, onde ele nasce como expoente do movimento sindicalista brasileiro. Tá? E aí ele posiciona que o que essas greves elas estavam desejando historicamente para o Brasil daquele período. Tá? Vejam, aqui para cima, eu baixei, tá? Veja que aí entra o quê? Questões que são básicas e retóricas. Questão salarial, tá? E um ponto que aí chama profundamente a atenção. As greves operárias brasileiras dessa década já eram greves muito próximas, veja o ano, gente, 78, 79, e que acabaram por terem uma ação trabalhista, sindicalista, se ligando à ideia da anistia aos presos políticos, porque muitas vozes que haviam se colocado contra o governo militar, não esqueçam que nessa data nós estamos ainda no regime militar, foram absolutamente presas, né, torturadas e tudo mais. E aí nós vamos ter isto se ligando à campanha da anistia, né, pelos presos políticos e mais para frente ao movimento das diretas já. E a última questão, didática, fechada, retórica, o que ele quer? Planos econômicos. Agora atenção, ele diz planos econômicos depois do processo da redemocratização. Opa, peraí, o que é isso? Tudo que ocorre depois de 85. O Brasil termina a ditadura militar, é a redemocratização do país. E aí eu tenho que pensar que eu posso me enganar com o plano de metas, porque o plano de metas é do Kubitschek, é antes da ditadura. Collor é depois, Verão é depois, Real é depois, ele não está pedindo a ordem, qual foi o primeiro, o segundo, o terceiro. E Marshall é um plano econômico de ajuda ao mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Então seria só 2, 3 e 4, 2, 3 e 4, resposta letra D.